Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos envolver o professor Valdeir, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, nosso pastor, modelo e guia da humanidade, a nossa gratidão, Senhor, é grande e sincera por este momento precioso da nossa existência planetária, em que nos abeiramos das tuas lições inexcedíveis para crescermos espiritualmente e nos aproximarmos de ti, Senhor. Há quantos séculos tu, Senhor, nos procura, nos buscas e nós sempre a pretextar outros interesses. E agora, embora ainda tímidos, te buscamos, Senhor, que possamos merecer em mais esta oportunidade a inspiração dos amigos da vida mais alta para o bom entendimento da lição da noite. Abençoa-nos, Mestre querido, e envolve-nos com a tua paz. Que assim seja. Relembrando que nós ainda estamos no departamento de reencarnação, que é um departamento vastíssimo, parece uma cidade, e agora eles estão sendo guiados pela irmã Rosália e pelo irmão Clemente. Estão no departamento de modelagem, como modelar o novo corpo, e o irmão Clemente que está passando a lição para eles. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação, como fatora que é do seu progresso, da sua ascensão para o melhor, até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne à terra, encontram-se eles, sob as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Afeta aí é destinado, o unigênito de Deus, ele fala aí do Filho de Deus, né? Assim como diariamente o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutecerem as plantas, as flores, recenderem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e a aspereza do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, os sacrifícios que tão sublime labor requer das legiões de servos invisíveis que no mundo astral são incumbidos da conservação do planeta, segundo os altos desígnios do onipotente Criador. Também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contempla. Então agora ele vai começar a falar de uma forma poética, né? Ele vai retratando o propósito da reencarnação, mas ele vai tratar de uma forma poética, ele não vai fazer uma abordagem aqui científica, pode prestar atenção na leitura. Ele vem de uma forma poética, falando do processo da reencarnação, a necessidade da reencarnação, o resultado da reencarnação.
Ele vai falar daqui a pouco do próprio corpo físico, mas ele vem falando de forma poética. Ele não vai falar de forma científica, né? Daí a gente vê a influência do médium. Quando você pega as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, ele retrata a parte científica. Você pode ver que tem pouca parte poética, né? É a parte científica, a parte histórica. Então a gente vê muita diferença dos médiuns. E uma das características da escrita da senhora Ivone é que ela traz um lado poético, mas não um lado científico na sua leitura. Tá bom? Bora lá? E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou a elas indiferente, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino, como descendente do divino Criador de todas as coisas? Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor à parte, né? Ao menor à parte aí, o menor comentário. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados. E admirávamos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida, mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado. Outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para a aprovação e etc, etc. E cada um, empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito, cônscio do dever a cumprir. Aproximamo-nos das estátuas. Era um mapa antigo anterior ao suicídio. Então aqui, porque lembra que eles mostraram os corpos pós-suicídio, como ficou? Agora ele está mostrando corpos antes de terem realizado o suicídio. Aí observa bem que ele vai falar de forma poética, mas não de forma científica do organismo. Surpreendido, observamos serem esses modelos singulares, né? Ou seja, único, animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, pelas artérias, víamos deslizar em toda a pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro luminoso, vermelho luminoso. Não era o sangue, mas era simbolizando, mostrando nas artérias, pensa. Indicando o sangue com suas manifestações normais no corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas, sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvesse de comprimir reflexo da luz delicada do luar. Então, havia até um certo brilho, né? Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne, que é o músculo, né, eram igualmente representados por tessituras, ou seja, organizações mimosas, de cambiantes, né, furta-cor, tá, gente? Nível. Jaude é espanhol, né, que vem do francês antigo jaune, hoje jaune, que seria o amarelo. Jaude, róseo, respectivamente, o que a peça fornecia expressão de grande beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores,
Ali se encontrava ideado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais, em nossas observações, observamos serviços mistos em quaisquer setores. Então, aqui eram corpos o quê? Masculinos. Diferenciava já em outro departamento os corpos femininos. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava, atraindo uma singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito, que neles reencarna, tem de arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, iniciando ali polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É porque o que tem no nosso corpo, a nível químico, tem no universo. É um templo, um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso. Que centelha sagrada é essa? O Espírito. É um templo, o corpo físico, um santuário, onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso. De uma forma simbólica, Deus fez o homem do barro, aí a matéria, o corpo, o templo sagrado, e soprou em suas narinas, aí a centelha divina. Soprou algo de dentro dele. Lindo isso quando a gente vai estudar de forma simbólica, né? Isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Alinde vem de alindar, de enfeitar, de embelezar, né? Vede o coração, órgão sensível e heróico, infadigável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, escrínio no qual o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual. Escrínio é como se fosse um porta-joia. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. Tá vendo que ele fala do cérebro de uma forma poética, mas não de uma forma científica? Mas ela traz o espírito como a mente que vai atuar sobre esse cérebro, né? Sobre essa máquina. Se essa máquina ela tiver com limitações, o espírito não tem como fazer que deixe de ter aquela limitação. Ele não vai ter como se manifestar plenamente. E o aparelho visual, que carrega para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato. Não será, porventura, digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas harmoniosa e sensatamente.
para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no concerto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, nestes escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes, tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso e tarefas que deverá realizar, e até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Esse anseio de um murmúrio dos planos invisíveis, se não são as intuições, são porque o irmão Clemente está falando que é um conjunto, como ele diz, é um universo em miniatura, mas que cada órgão tem a sua perfeição, mas eles trabalham em conjunto. E ele está falando particularmente dos ouvidos, né, do aparelho auditivo, que através do aparelho auditivo pode, provinda de um anseio, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Ele está falando agora do auditivo, outros, do auditivo, da parte auditiva. Caprichosos labirintos que apresentam indubitavelmente harmonias com os antecedentes, que é a máquina cerebral, que para eu escutar o cérebro tem que estar em perfeita, né, que a gente mexe aqui com essa lateral aqui. Tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado, que somos nós, né, terrestre, encarcerado por quê? Porque nós estamos aprisionados ao corpo físico e limitados, né? O cárcere, ele te limita. Então, quando a gente está no corpo físico, a gente está limitado. O que está limitado? Nós estamos limitados a 5 sentidos. Alcançar as mais delicadas vibrações, aqueles que lhe foram necessários ao progresso e tarefas que deverá realizar. Aí ele diz, e até mesmo em muitos casos, a sutil expressão, porque você está ouvindo e está falando do auditivo, provinda de um anseio o quê? Eu desejo, eu quero, eu necessito, de um murmúrio, que você vai ouvir, do plano invisível, que é a própria intuição, né? Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, coparticipando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá, outro sim, parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz, ademais, o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra enunciada. Oh, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade por meio da palavra. É graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações, as harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno, junto ao berço em que adormece o querubim risonho. Nênias aí é canto, tá, gente? E também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos cicios férvidos da oração. Esses cicios são murmúrios ardentes da oração, tá, gente? Continua ainda o Senhor, como é o nome dele? Clemêncio. Nem uma peça inútil, nem uma linha supérflua, votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando todo generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se,
confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. E a gente só começa a entender que tudo está interligado e o valor de cada coisa quando a gente perde. Quando nós temos, nós não valorizamos e não nos apercebemos. Quando a gente perde um tendão chamado supraespinhal, que você rompe esse tendão, você não pode levantar o braço, você não pode pentear um cabelo, você não pode colocar um brinco, você não consegue levantar seu braço. Então, e ele não trabalha sozinho, ele trabalha com mais dois. Então a gente nem sabe que ele existe, ele está aí. A gente não sabe que quando a gente levanta um braço, o conjunto de tendões que faz esse movimento junto com o músculo. A mesma coisa os nossos rins, a mesma coisa o nosso coração, a mesma coisa as papilas gustativas, a nossa máquina cerebral. A gente não tem ideia, quando você paralisa uma determinada parte do cérebro, o teu lado esquerdo vai refletir no teu lado direito. Pode paralisar determinada parte do cérebro, que é a parte de Broca, que chama, que você vai deixar de falar. Então o nosso organismo, ele é perfeito, ele é lindo, ele é um espetáculo. Tudo trabalha de forma harmônica. Somos nós, com os nossos excessos, com a nossa falta de cuidado. Às vezes a gente cuida mais do carro do que do corpo. Às vezes a gente cuida mais da casa do que do corpo, né? E falo apenas porque às vezes a gente vai para a academia, tem um corpo super sarado, mas usa substâncias químicas para inchar o corpo. Final de semana toma álcool e às vezes até durante a semana. Às vezes vai para a academia chapado, com drogas. Então, de que me vale eu cuidar do externo se eu não cuido do interno? A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente e existe unicamente pela responsabilidade do eu, de cada um. Quem com ferro fere, com ferro será ferida. Isso não é um processo de punição, isso é um processo de correção para o aprendizado. Então, uma mente adoecida forma corpos adoecidos. E é só através da reencarnação para isso se reabilitar. Deus está punindo? Não, Ele não pune, Ele corrige. Então, o que nós temos que ressignificar é a nossa forma de pensar. Deus não está punindo, Deus está corrigindo. Como uma mãe manda o filho refazer a tarefa, caso ele erre a tarefa. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um hausto divino, o modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram, a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim desejaram, fosse por modéstia e humildade, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras. Pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se qualidade perigosa em suas sociedades, diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Vê aí? Repetindo. Fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades. Por isso que diz que a beleza física é uma das encarnações
mais complexa, porque a gente tem uma tendência enorme a tirar nota 0. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso, ou a mediocridade de linhas discretas. Aqueles que renascem expiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Então, e muitas vezes, quando a gente se revolta muito com o corpo que a gente tem, que aquilo nos faz sofrer por causa da altura, sofrer por causa do nariz, sofrer por causa disso, sofrer por causa daquilo, aquilo te tortura, expiação. Vede estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas, que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes, senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. Porque tipo assim, olha, eu te dei um super carro. Eu te dei um super carro, te dei tudo para te tirar nota 10. Não tirou porque não quis. Porque é aquilo que a gente diz. Gente, quantos de nós perdemos tempo choramingando, reclamando, fazendo besteira? Diz, gente, tu tem tudo para dar certo. Tu tem tudo para dar certo. Eu fiz um diálogo fraterno, um rapaz bonito, formado e dependente químico agora de cocaína. E na cabeça dele tá tudo certo. O único problema é que agora ele tá começando a ver fantasma. Não tem problema nenhum usar cocaína. O problema agora, o erro agora, a coisa ruim é porque tá vendo fantasma. Porque a gente sabe que chega o período da alucinação. Aí chega no mundo espiritual e diz assim: o que tu fizestes com tudo que eu te dei? Então, normalmente e quase sempre, quando a gente tem saúde, a gente faz só besteira. O que ele fala aí, né, que esse livro fala muito, ninguém aqui nessa sala, até que eu me esqueça, é Gisele Bündchen ou alguma modelo famosa, né? Cada um de nós tem o corpo que precisa, para as atividades que precisa, dentro do que precisa. Talvez alguns de nós temos desgastados e estropiados o próprio corpo que nos foi dado. Mas ele está dizendo que, apesar de tudo isso, que falta para a gente força de vontade e a coragem para lutar e vencer. E o que esse livro fala inúmeras vezes, que isso é normal, faltar a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. Todos nós, vou dizer sem medo de errar, todos nós nessa sala e todo mundo que está ouvindo isso já passou por isso. Mas esse mesmo livro diz, o que é que a gente deve fazer? Oração. A oração nos tira dessa ligação da vida que é só aqui. Através da oração a gente tem uma noção de que a gente não é só esse corpo. A gente é uma coisa a mais, um espírito a mais, e isso fortalece a nossa convicção de que aqui é só uma passagem, né? E é legal aquela fala de Jesus que diz assim, nem por uma hora, né, pudestes velar comigo. Então a gente é muito frágil para velar ainda com Jesus, mas para a gente não esquecer, nessas horas, quando faltar a força de vontade e a coragem para lutar, para a gente não esquecer da oração. Esse livro é todo permeado disso. O que é que eles dizem para os espíritos suicidas aqui? Se 2 minutos antes do teu desespero tu tivesse feito uma oração, tu não estarias aqui. Então a gente esquece muito disso. Com certeza, da força da oração e sair dessa lama chamada reclamação. A gente reclama demais. A gente precisa abrir mão disso, né? Toca o barco e vai para frente, né? O auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com um invólucro carnal apropriado ao gênero de labor a que eram chamados a desenvolver, com armadura sólida de entre outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém,
de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como até destruíram um precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Por isso é que ele usou o termo lá, que o corpo era um templo. E o Emmanuel chama do templo de Deus. E aí a gente diz, como eu trato o templo de Deus? Por isso que a gente tem aprendido Espiritismo, você dizer assim, meu corpo, e dele eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras, não é assim que o povo diz? É um ato de extrema ignorância e estupidez. Não é teu corpo. Tanto é que na hora que Deus quiser, Ele te tira dele. E como é o empréstimo, porque é Deus que cria, nós teremos que prestar contas do que estamos fazendo com Ele. Vamos parar aí, gente? Cenas do próximo capítulo. Nós temos que aprender, primeiro, a viver um dia por vez. Nos esforçar. E saber agradecer o que recebemos. Naquele dia. Vamos orar? Vamos fazer nossa prece de gratidão a Deus. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos por aqui estarmos, pela oportunidade de estudo, de reflexão, pelas advertências que recebemos essa noite, por essa doutrina que nos esclarece, nos ilumina, que nos mostra sempre o caminho a seguir. Caminho esse nos dando subsídios o suficiente para entendermos de forma lógica o porquê seguirmos teus passos, Senhor. Obrigada por mais essa noite de estudo. Nós gostaríamos, Senhor, de te pedir que abençoe, por favor, a todos nós. Que abençoe aos espíritos que também aqui estão, que também são trabalhadores, que também estão se esforçando no seu processo de evolução. Nós agradecemos, Senhor, e que saibamos aproveitar a oportunidade da encarnação para verdadeiramente realizarmos o nosso burilamento moral. Que a tua paz possa ser conquistada por cada um de nós. Tenha piedade, Jesus, de nós os terrícolas, que há milênios insistimos em desobedecer a Deus, desobedecendo suas leis e ainda repetindo o ato de destruir os nossos irmãos. E ainda uma vez ouvimos a sua pergunta: Caim, que fizestes a teu irmão Abel? Que a tua paz possa nos envolver hoje e sempre. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.